Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Professor Tiago Andrade na área para mais uma aula especialmente para o seu Enem. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, queridos, e frequente na prova de maneira geral, que é a introdução ao estudo de funções. É óbvio que nós vamos dividir esse estudo em várias etapas, né? Aqui a primeira aula é apenas uma introdução, uma noção de função geral. Depois nós vamos aprimorar, aperfeiçoar função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, exponencial e aquela mais temida que você, ai professor, eu não sei, função logarítmica. Só que até lá a gente ainda tem um bom caminho para percorrer. Então vamos começar a nossa primeira aula de introdução ao estudo das funções. Queridos, acompanhem comigo e vou projetar o meu slide maravilhoso para você. Amores de my life, este espetáculo de homem apresenta para você conteúdos de funções, uma introdução ao estudo das funções. É óbvio que o nosso objetivo aqui é ver de forma geral o que é de fato estas funções. Bom, primeira pergunta então é, Tiago, qual é a definição de uma função? O que é de fato uma função? Querido, tudo na nossa vida pode ser expresso através de uma sentença matemática que pode ser resultado de uma função. No caso aqui, matematicamente falando, a gente vai imaginar que você tem dois conjuntos. Por exemplo, vamos imaginar aqui que você tem o conjuntinho A e o conjuntinho B, ambos não vazios. E que eu vou chamar uma relação de A em B, qualquer ligação de A em B, porém, essa relação será uma função f de A em B, se e somente se, para todo x, primeira coisa importante é isso aqui, olha, para todo x. Ou seja, não pode sobrar x. Todo elemento x tem que estar relacionado com alguém. Se para todo x pertencente a A, se associa um único y pertencente a B. Querido, vamos imaginar dois conjuntinhos, um conjuntinho A e um conjuntinho B. Toda vez que eu estabeleço relações de A ligando a B, eu tenho aí na matemática o que nós chamamos de relação, que nós vamos aprender na aula de conjuntos, ou você já aprendeu na aula de conjuntos. Então, toda vez que você liga A a B, você tem uma relação. Agora, essa relação, essa ligação de A em B, será uma função se todo elemento de X for associado a um único elemento de Y. Eu preciso que você entenda isso. Para todo elemento X, vai associar um único elemento em Y, pertencente a B. Tal que o par ordenado XY vai pertencer à nossa função f. De maneira matemática, isso aí seria a forma correta de se definir relação e função. Relação, qualquer ligação entre A e B. De A me leva a B. E função é uma relação onde todo elemento de X se associa a um único elemento em Y, pertencente ao conjuntinho B, e o X pertencente ao conjuntinho A. Queridos, vamos representar uma função f de A em B pela nomenclatura f de A, essa setinha B. Ou seja, toda vez que você vê isso aqui, ó, nós vamos ver f de A em B, função de A em B. O A são os elementos de X e o B aqui são os elementos Y. Sempre vai ser um par ordenado. Primeiro o X, depois o Y. Bom, de maneira geral, então, olha, aqui eu tenho um conjuntinho A, correto? E aqui eu tenho um conjuntinho B. No conjuntinho A vai estar os elementos X. Repara que todo elemento de X aqui, ó, está sendo ligado a alguém do lado de lá. Não pode sobrar elementos em A. Tiago, por que não pode sobrar elementos em A? Porque é para todo elemento X. Isso é muito importante. Está relacionado a um único elemento em Y, ou seja, esse A só possui um elemento, está aqui. Esse A também só possui um único elemento, está aqui. Ah, Tiago, mas esse elemento é o mesmo, não importa. O que não pode é esse A estar ligado a dois elementos lá, porque cada X
tem um único y. Então, esse tem um único y, esse tem um único y, esse tem um único y e esse tem um único y. Sobrou alguém aqui? Não. Todo mundo está associado a um único elemento em B? Sim. Então, isso aqui vai ser uma representação de uma função em conjuntos de A em B. Essa aqui vai ser uma representação de uma função de A em B na forma de conjuntos. Querido, nesse caso, a gente vai falar que o A é o meu conjunto domínio, ou o domínio da função. O domínio é aquele conjunto onde estão os elementos X. O X é chamado de domínio do conjunto. Agora, o B, esse conjuntinho B aqui, olha, ele vai ser chamado de contradomínio. É com quem o domínio está tendo uma relação, por isso que ele é chamado de contradomínio. Repara que esse contradomínio vai ser dado pelos valores de y aqui. Só que observa aqui nesse desenho que aqui tem alguns y que foram relacionados. Esse y aqui e esse y aqui, que eu vou chamar de y', e esse outro y aqui que eu vou chamar de y duas linhas. Esses três elementos aqui estão dentro do contradomínio, mas dentro deles vão estar o meu conjunto imagem. Dentro do contradomínio vai estar o meu conjunto imagem. A imagem são, de fato, os valores y que foram relacionados. Beleza? Tranquilo? Agora, é importante você lembrar que sempre o nosso conjunto imagem vai estar dentro do contradomínio. Não necessariamente vai ser todo o elemento contradomínio. Aí nós vamos ter uma aula especial, não agora, que vai falar sobre função injetora, função sobrejetora, função bijetora. Isso quando a gente for ensinar função composta, função inversa, a gente relembra esses conceitos de função. Nós não veremos aqui na aula de hoje. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, continuando aqui, você já sabe o que é uma função. É uma relação de A em B, onde todo elemento de X pertence a A, se associará a um único elemento Y, pertencente a B. E desta forma, a gente define para você o que é matematicamente uma função. Claro que o que nos interessa é a aplicação. Então, põe seu óculos aí e vamos tentar. Querido, é ou não é função? Põe seu óculos 3D, pega uma lupa, tenta imaginar se é ou se não é uma função. Querido, primeiro exemplo, é ou não é uma função? Tempo. Bom, pelo tempo que eu te dei, com certeza você já conseguiu entender que esta merda aqui não é uma função. Tiago, o porquê que esta merda não será uma função? Porque, repara, está faltando, olha para mim, ó, está faltando a relação de um elemento em X. Então, não será função. Todo elemento de A, todo elemento X, tem que se associar a um Y, e é a um único Y. Aqui o zero não está associando, então não pode ser função. Guarda, não pode sobrar elemento no conjunto A, no meu domínio. Não pode. Se sobrar elemento aqui, não é função. Beleza? Mais um para você pensar. Tempo. E aí? É ou não é função? Muito bem, queridos. É uma função. Por que que esta merda será uma função? Porque o elemento 1 está ligado a B, o elemento 2 está ligado a um único B, o elemento 3 está associado a C e o elemento 3 está associado a D. Opa, pegadinha, pegadinha, pegadinha. Não é função. Tiago, não é função? Não é função. Tiago, por que que não é função? Porque esse elemento aqui, ele tem que ter um único correspondente lá. Olha lá, esse elemento aqui tem que ter um único correspondente lá, e ele tem dois. Então, essa merda também não é função. Ai, Tiago, então você colocou de propósito para me sacanear. Sim, de propósito para te sacanear. Isso aqui, olha, irmãozinho, olha, não é função. Eu vou tornar isso aqui, olha, não é função X. Não será função. Isso é muito importante,
Beleza? Não é função porque esse elemento 3 ele está associado a mais de um elemento. E cada elemento x tem que ter um único correspondente em y. Beleza? Tranquilo? Bom, próximo, você vai pensar e me falar se é ou se não é função e o porquê. Tempo. Muito bem, queridos. Olha lá, não é função. Ai, professor, por que não é função? Pelo mesmo motivo desse aqui. Olha para mim, o elemento 4 possui duas associações. E o que o Tiago falou lá no slide anterior? Que cada elemento de x, ou todo elemento de x, deve ser ligado a um único elemento em y. Esse aqui está ligado em 2. Não pode, não é função. E o último para você pensar, é ou não é uma função? Muito bem, este é de fato uma função. Esse está correto. A relação será uma função, porque todo elemento de A está se relacionando. Beleza. E todo elemento de A possui um único em Y. Beleza. Tranquilo? Tá joia? Tiago, como que eu tornaria o primeiro aqui função se eu sumisse com esse zero aqui? Se não existisse o zero, seria uma função. Tiago, como que eu iria tornar esse exemplo aqui uma função se eu sumisse com uma setinha dessa aqui? Qualquer uma delas, não importa. Beleza? Tranquilo? Tiago, como que eu faria isso aqui ser uma função se eu sumisse com qualquer uma dessas setinhas aqui? Não importa. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Cada x, todo x, tem que ter um único y. Agora, o y pode ter mais de um x, isso pode. Isso aqui que não pode. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, é importante, o Thiago colocou uma pegadinha aí e você tem que ficar ligado nisso aí. Combinado? Morou? Então, vamos agora, de fato, então, a entender como que eu represento uma função. Queridos, definir a função matematicamente é uma coisa. Eu tenho que saber que eu tenho dois conjuntos não vazios, onde todo elemento de A vai se associar a um único elemento de B, de forma que esta relação seja definida por uma função. Mas representar uma função, ela vai ser dada de forma algébrica e nós vamos representar ela de algumas formas. Por exemplo, y é igual a 3 vezes x mais 7. Isto é uma função. Você vai aprender em algumas aulas aí para frente que isso aqui vai ser uma função do primeiro grau. Tiago, por que isso vai ser uma função do primeiro grau? Porque o maior expoente do meu x é 1. O x são os elementos do domínio e o y é os elementos do contradomínio que nós vamos chamar de imagem ou conjunto imagem. O y é 3x mais 7, ou seja, para cada valor de x vai existir um único elemento y, por isso que é uma função. Agora, aqui embaixo aqui o Tiago representa uma outra função, que é uma função de segundo grau. Y é igual a 3x² menos 8x mais 2. E isso, queridos, é uma função de segundo grau. Agora, Tiago, por que isso aqui vai ser uma função do segundo grau? Porque nesta função racional aqui, olha, o meu x, o maior expoente do x é 2. Por isso que é uma função do segundo grau. Se o maior expoente fosse 3, seria uma função do terceiro grau. Nós vamos aprender isso também em equações polinomiais. Agora, esse y são os elementos do contradomínio que nós chamaremos de conjunto imagem. Agora, para uma função, tanto vale a gente chamar ela de y igual a alguma coisa ou falar que isso aqui já será um f de x. Tiago, o que é esse f de x? O f de x é o y. Esse f de x, a leitura correta seria função de x. O y está em função de x. O y aqui também está em função de x. Aqui eu já escrevi, a função de x é a raiz quadrada de x menos 5. Ai, Tiago, isso aqui é uma função de primeiro grau? Não. Isso aqui, querido, vamos adotar que seria uma equação irracional, uma função irracional.
Por que é uma função irracional? Porque isso aqui eu teria que transformar numa potência, né? Então, seria um pouquinho complicado definir assim. Nós vamos apenas guardar que o f de x raiz quadrada de x menos 5 é uma função irracional. Toda vez que aparece raiz, é uma função irracional. Beleza? Queridos, f de x é igual a x menos 5 e a raiz quadrada de x menos 5. Agora, vamos tentar entender o que acontece aqui. Para cada elemento de x, eu vou achar um valor de y, que é o meu f de x. Beleza? Aqui nós também temos uma outra função, f de x é 1 sobre 2x menos 8. Repara que aqui nós não temos radical. Então, ela não é uma função irracional, ela é uma função racional. Só o que acontece, querido? A variável está no denominador. Então, isso vai fazer com que a função tenha alguns comportamentos interessantes, que também iremos estudar mais para frente. O que acontece quando a variável está no denominador? Bom, a função vai ter uma representação. Beleza? E fica meio doidona, fica meio interessante para você analisar. F de x igual a 1 sobre 2x menos 8 é uma função. X são os elementos do domínio e f de x são elementos do contradomínio que nós chamaremos de imagem, y. Beleza? Então, já sabemos o que é uma função matematicamente, já sabemos como representar uma função algebricamente. Bom, óbvio que agora a gente começa a definir algumas coisas. Primeira coisa, qual é o valor numérico de uma função? Bom, valor numérico de uma função consiste em substituir o x por um valor para você encontrar, então, um y, uma imagem. Então, é isso que o Thiago fez aqui naquelas funções anteriores. Peguei as mesmas funções, porém com aplicações para valor numérico. Por exemplo, y é igual a 3x mais 7. Isso aqui é uma função. Querido, o que acontece se o x for 2? Se o x for 2, isso aqui vai ficar y é igual a 3 vezes 2 mais 7, é o que eu representei. Ó. Se o x for 2, o y vai ser 3 vezes 2, 6. 6 mais 7, 13. Opa, eu tenho um par ordenado. Se o x é 2, o y vale 13. Para cada elemento de x, existe um único elemento de y, em y. Ficou claro? Beleza? Agora vamos pegar uma função, então, do segundo grau. Olha lá, y é 3x² menos 8x mais 2. Se o x for igual a menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 8 que multiplica menos 1. Repara que em todo x eu coloco menos 1, mais o 2. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, 1 positivo, vezes 3, 3. Menos 8 vezes menos 1, mais 8. E o mais 2 que está aqui sozinho, tadinho. Então, 3 mais 8, mais 2 também me dá quanto? 13. Aqui eu tenho um outro par ordenado. O x menos 1 me leva ao y 13. É um par ordenado desta função do segundo grau. Ficou claro? Vamos pegar aquela função irracional f de x, é a raiz quadrada de x menos 5. Hipotético, se o x for 14, vai ficar f de x, ou y vai ser igual a raiz quadrada de 14 menos 5. Olha lá, y, raiz quadrada de 14 menos 5. Se você fizer a conta, 14 menos 5 vai me dar 9. E o y vai ser a raiz quadrada de 9. O y vai ser igual a quanto? 3. Um único valor. Todo elemento de x vai ter um único correspondente em y, par ordenado 14 e 3. E aqui nós teremos uma função f de x, 1 sobre 2x menos 8, que eu fiz mais rápido. Se o x vale 1, olha, vamos fazer comigo. 2 vezes 1, 2. 2 menos 8 vai me dar menos 6. 1 dividido por menos 6 quer dizer que o y vale menos 1 sexto. Então, se o x for 1, o y é menos 1 sexto. Valor numérico da função é importantíssimo para o Enem. Você tem que saber, porque geralmente uma das questões de função vai pedir apenas para você calcular o valor numérico. Basta substituir o x na função e encontrar o valor do y, valor numérico da função. Beleza? Queridos, o item 4 é bem simples. É o que é domínio e o que é imagem. Vamos lembrar que o domínio vai ser o conjunto de valores de x, que está naquele elemento x.
E o y será os valores do contradomínio, que nós chamaremos de conjunto imagem. É isso que o Thiago colocou aqui, ó. O domínio é o conjunto dos valores possíveis das abscissas x, ou seja, a região do universo em que a função será definida. A imagem é o conjunto de valores das ordenadas resultantes da aplicação de f de x, ou seja, uma associação mencionada por uma lei de formação, por uma equação. Beleza? Tranquilo? Y igual a alguma coisa. Bom, queridos, calculando o domínio da função, que é interessantíssimo, vamos precisar de bastante fôlego aqui. Querido, para a gente calcular o domínio de uma função, eu tenho que entender como que rege a lei desse domínio. Então, eu vou ter algumas condições especiais. Nem todas as condições nós vamos aprender hoje aqui. Por quê, Thiago? Porque logaritmo vai ter uma condição, função exponencial terá outra condição, um radical tem uma condição, uma fração tem uma condição. Cada função é definida de uma forma e cada função terá uma lei de formação diferente. Agora, dentro da definição, como ela será definida, eu vou calcular esse domínio. Bom, calcular o domínio significa saber quais os valores podem ser atribuídos a x, de modo a não violar a definição ou a condição de existência de uma função y. Tiago deixou essa dica para você. Calcular o domínio significa entender, compreender quais os valores que podem ser atribuídos a x, de modo a respeitar a condição de existência de uma função y. Bom, vamos então ver alguns exemplos com o professor Tiago Andrade. Olha só. Queridos, o domínio da função real, definida por f de x igual a 2x menos 1 sobre x mais 1 é. Repara que isso aqui é uma função real. F de x é igual a 2x menos 1 sobre x mais 1. Queridos, vamos só prestar atenção numa coisa muito importante para a gente. Esta função, no numerador, eu não tenho problema nenhum. Pode ser qualquer valor de x, isso aqui vai existir. O meu problema está onde? No denominador. Lembra que eu falei que quando a gente tem, né, elementos de x no denominador, a função vai ficar meia doidona? Ela vai ter um comportamento doidão, que a gente vai entender isso mais para frente? Então, aqui é um caso. Mas eu preciso analisar essa condição de existência apenas do denominador. Por quê? Não existe divisão por zero. Então, quer dizer que o valor que está aqui no denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. E aqui estão as condições, as respostas, perdão, para o domínio dessa função. Tiago, como que eu iria resolver essa questão? Vou pegar a função, olha lá, f de x é igual a 2x menos 1 sobre x mais 1. F de x é igual a 2x menos 1 sobre x mais 1. E vou aplicar aqui uma condição de existência. Qual é a condição de existência? Aquilo que está no denominador tem que ser diferente de zero. Então, eu preciso falar que x mais 1 vai ser diferente de zero. O 1 positivo passa para lá negativo. O x vai ser diferente de menos 1. Quer dizer, então, que o domínio é todo x pertencente aos reais. Tal que o x tem que ser diferente de menos 1. Olha, leitura. X pertence ao conjunto dos reais. Tal que o x é diferente de menos 1. Ou então, poderia falar que o conjunto do domínio é todo número real menos o número menos 1. Ou seja, reais menos o menos 1. O gabarito vai ser a letra B. Voltando lá para conferir, reais menos menos 1. Gabarito, letra B de baixinho. Ai, Tiago, esse aí foi fácil. Foi. Lembre-se, se não existir denominador em cima aqui, né, se for uma função de expoente 1, 2, 3, 4, não importa, o domínio sempre será real. Agora, se aparecer variável aqui também no denominador, você tem que fazer a condição de existência. O domínio não será real. Então, nesse caso, é o conjunto dos reais, exceto o número menos 1, gabarito, letra B. Mais um para a gente praticar, não é o objetivo aqui sair formado em domínio na aulinha de hoje, mas é uma introdução, eu preciso entender algumas condições que nós já sabemos. Então, qual será o domínio real? Definida por f de x, ou seja,
raiz quadrada de 1 mais x sobre x menos 4. Querido, toda vez que você tem uma equação com um radical, vai gerar o que nós chamamos de equações irracionais. A função é real, porque ela vai ser definida nos reais. Beleza? Agora, aqui dentro eu tenho uma condição de existência. Porque a minha função é a raiz quadrada de 1 mais x sobre x menos 4. Toda vez que você tem um radical de índice par, e o índice quando está omisso aqui é 2, então isso aqui é uma raiz quadrada, toda vez que eu tenho um radical de índice par, quem está dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz de índice par de números negativos. Então, isso aqui é uma condição de existência. Olha, eu percebi uma condição de existência na definição do radical. Então, eu vou pegar tudo que está dentro aqui e falar que isso vai ser maior ou igual a zero. Vai exigir que a gente saiba resolver inequações do primeiro grau, que também vamos estudar de forma mais aprofundada em funções do primeiro grau, que é o próximo capítulo. Então, olha só, querido. Peguei aqui f de x é a raiz quadrada de 1 mais x sobre x menos 4, que era a função 1 mais x sobre x menos 4. Agora, evidentemente que eu tenho uma condição de existência. Ó, condição de existência. Que quem está dentro do radical, como ele é índice par, 2, 4, 6, nesse caso é 2, quem está dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero. Só que, querido, para essa inequação aqui do primeiro grau, eu preciso fazer o estudo do sinal, que está aqui, vou te explicar. Mas antes eu tenho que achar as raízes. Eu tenho que pegar 1 mais x e fazer x mais 1 igual a zero, ou 1 mais x igual a zero. Eu vou chegar que o x vai ser igual a menos 1. Primeira raiz, retinha numérica, vim aqui e coloquei o menos 1 como raiz. Nós vamos aprender que x mais 1 é uma função crescente, gráfico crescente. Vamos observar que a direita vai ser positiva e que a esquerda vai ser o quê? Negativo. Agora, vamos ao denominador. O denominador é x menos 4. Vou pegar x menos 4 e não igualar a zero. Eu vou fazer ela ser diferente de zero. Tiago, por que você tem que fazer o x menos 4 diferente de zero? Porque no denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, o x menos 4 diferente de zero, o x tem que ser diferente de 4. Por isso que a bolinha 4 que está aberta não pode ser 4. De novo, x menos 4, nós vamos aprender que é uma função do primeiro grau crescente. É uma retinha assim. Na parte de cima vai ser positivo, na parte de baixo vai ser negativo. Vamos descer as raízes. Menos 1, fechado. 4, aberto e fazer, olha, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E mais com mais, mais. Ora, cheguei. Eu não quero que seja maior ou igual a zero, então eu quero que seja zero ou positivo. Aonde foi positivo? No x menor ou igual a 1, ou seja, vai do conjunto do menos infinito aberto até o menos 1 fechado. O infinito sempre é aberto. Do 1 ao 4 não me interessa, porque é negativo, tem que ser positivo. E a direita do 4, x maior do que 4. Uai, Thiago, por quê? Porque aqui é positivo. Então vai ser 4 aberto, intervalo aberto, né? E infinito sempre aberto. Então é maior do que 4. Vai de 4 aberto até o infinito aberto. Lembrando que o infinito, não importa se é mais infinito ou menos infinito, vai ser sempre aberto. Resposta seria o gabarito letra D. Vamos conferir, olha lá. Ó. Aberto de menos infinito a menos 1, fechado. União com aberto em 4 a mais infinito, também aberto. Olha lá, menos infinito a menos 1, aberto e fechado. União com aberto em 4, aberto no infinito. Correta resposta, gabarito, letra D de doidão. Queridos, não foi difícil, mas são as condições que nós já temos que lembrar. Não existe divisão por zero, e quando eu tenho um radical, o número que está dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero. Essas coisinhas é importante para a gente estar relembrando sempre. Beleza? Você vai praticar mais na sua apostila e nós vamos tirar suas dúvidas posteriormente. Agora, teremos mais condições de existência à medida que a gente conhecer outras funções. Função logarítmica, função exponencial, função modular e por aí vai. Tranquilo? Então, continuando nossa aula, gráficos de uma função. Queridos,
Gráficos de uma função é fácil. Gráficos de uma função é bem objetivo. Eu estou pegando cada elemento de x e associando a um único elemento em y. Todo x vai ser associado a um único y. Esse par ordenado xy vão formar pontinhos. E esses pontinhos dentro dos reais, serão vários, infinitos, podem ser o quê? Ligados, formando as funções. Por exemplo, isso aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau. É uma reta. Eu peguei o ponto 2 no x, me leva a 2 no y. Peguei outro ponto, 5 no x, me leva a 4 no y. Tem outros, 7 no x, me leva a tanto no y. Beleza? Claro que aqui está fora de escala, eu só quero que você entenda. Agora, é óbvio que a gente tem que perceber o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Estou ligando vários pontos. E está formando o quê? Uma reta. Será uma função do primeiro grau. Lembra que eu falei que a gente tinha uma função doidona? Função doidona y igual a 1 sobre x menos 1. Querido, toda vez que a gente tem a variável no denominador, o gráfico será desta forma. Beleza? Repara que existe um ponto aqui, olha essa linha tracejada aqui. Ela é chamada de assíntota. Assíntota vertical. Repara que nesta assíntota vertical, nós não temos nenhuma representação, porque o x menos 1 tinha que ser diferente de zero. Se o x menos 1 tinha que ser diferente de zero, o x não pode ser 1. Então, quando o x é 1, lá não existe representação. Quando não existe representação, a gente coloca essa linha vertical aqui, que ela é chamada de assíntota. Ali eu estou te mostrando que a função não é definida naquele ponto. Ela é definida à direita do 1 e à esquerda do 1. E ela tem esse decrescimento à direita e ela tem esse decrescimento à esquerda. Beleza? Muita atenção a esse tipo de função, pode associar sempre a essas curvinhas aí, que lá na analítica você vai aprender o nome correto de todas as curvinhas. Beleza? Nós temos parábolas, nós temos hipérboles. E a hipérbole, as cônicas são importantíssimas lá no estudo da geometria analítica, mas mais para frente a gente faz essa aula. Bom, mais dois gráficos. Aqui eu estou pegando uma função f de x igual a x ao cubo. Olha o tipo de curva que está sendo formada. É uma função de terceiro grau do tipo x ao cubo. É uma potência, olha lá que bonito. Beleza? Isso aqui é uma função exponencial, x ao cubo. Uma função de terceiro grau. Beleza, queridos? Ela não é exponencial. Para ser exponencial, o x tinha que estar em cima. Beleza? Ela é uma potência de 3. É uma função de potência. X ao cubo. Olha a curva que ela está representando. Aqui agora eu estou colocando uma função teoricamente polinomial também, né? Olha lá, o bonitão, olha a curva aqui que bonita. Repara que ela tem raiz aqui, que ela tem raiz aqui, que ela tem raiz aqui. Ela também seria uma função de qual grau? Terceiro grau. Beleza? Por que ela vai ser uma função de terceiro grau? Porque ela tem 3 raízes. Claro que se eu mexer um cadinho aqui, ela pode ter mais raízes. Também quando fizermos estudos de equações polinomiais, veremos isso com mais atenção. Beleza, queridos? O objetivo aqui é só te mostrar que ao associar vários pontos, vários pares ordenados XY, eu vou formar curvas ou retas. E essas curvas, essas retas, formarão o que nós chamamos de gráfico da função. Beleza? Então, muita atenção a essas curvas e a essa retinha aqui, que ela é importantíssima. Beleza? Lembrando que cônicas nós vamos estudar mais para frente na analítica, mas já guarda esse gráfico aqui, que é muito bonitinho. Beleza, queridos? Para a gente terminar a aula, então, vamos ao último item, que se trata de crescimento das funções. Querido, independentemente do grau, do tipo, toda função ela pode ser crescente ou decrescente, ou então constante, quando ela não é nem crescente nem decrescente. Vamos ver isso lá na função do primeiro grau mais detalhado. Bom, o crescimento de uma função depende de como você associa x e y. Então, por exemplo, função crescente. Dizemos que uma função é crescente se eu tenho elementos diferentes, x1 diferente de x2, for válida a seguinte relação. Se o x1 é menor que x2,
o y1 também será menor que y2. Ou o contrário, se x1 for maior que x2, o y1 também será maior que o y2. Por exemplo, olha esse gráfico. Eu tenho um x1 e um x2. Repara que o x2 é maior que o x1. Nós estamos aqui, ó, x2 maior que x1, ou x1 menor que x2. Não importa. Agora, se o meu x1 é menor que x2, o meu y1 também tem que ser o quê? Menor que y2. E isso está acontecendo aqui no gráfico. O y1 vai ser menor que y2. Olha lá, esse gráfico, então, vai ser um gráfico o quê? Crescente. Não importa se vai ser uma reta, se vai ser uma curva, mas essa curva aqui nesse raminho, ela vai ser o quê? Crescente. Beleza? Visualmente é fácil, né? Porque o gráfico tem isso, facilitar a sua interpretação de forma visual. Aqui você percebe que está crescendo, né? Agora, vamos a um conceito de função decrescente. Bom, queridos, a função é decrescente quando, para todo x1 diferente de x2, eu trocar os sinais de x e y. Como? Bom, se o meu x1 é menor que o meu x2, vai me gerar um y1 que vai ser maior que o y2. Ou seja, o x está crescendo e o y está decrescendo, elas têm crescimentos opostos. Ou, se o x1 é maior que x2, o y1 será menor que o y2. Repara, se é maior, menor, se é menor, maior. A gente está trocando os sinais aí. Vamos a um exemplo de uma função que é decrescente. Aqui eu tenho x1 e x2. Repara que do x1 para o x2 cresceu. É x1 menor que x2. Estamos na primeira situação. Correto? Agora, olha o y1. Está aqui. Olha o y2. Está aqui. O y1 é maior que o y2, porque diminuiu. Olha lá, o y1 é maior que o y2. Então, se o x cresce e o y diminui, essa função é uma função decrescente. Beleza? Claro que toda função pode ser crescente e decrescente ao mesmo tempo. Vai depender dos intervalos, eu tenho que analisar. Nem toda função é para sempre crescente ou para sempre decrescente. Beleza? Querido, essas interpretações a gente tem que ter. Então, estude, faça bastante exercício. Qualquer dúvida, peça o Titi, porque Titi resolve. Amores de My Life, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos para vocês.